Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, 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 tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, tu és deixará. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Reckless Love fala sobre quando o Senhor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai buscar aquela que está perdida por causa da sua fidelidade. For so good
Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Snow shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Snow wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till my path leads and running out. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Aleluia! O Senhor é aquele que não deixa ninguém para trás. Digno é o Cordeiro de toda honra, de toda glória, de toda adoração. A Bíblia diz para nos prostrarmos aos teus pés do Senhor, adorá-los porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Bendito é o teu santo nome, tu que és digno de toda honra. Os santos e os anjos se prostram aos teus
Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. Nós louvamos ao Senhor. Thank you, Rose. Queridos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, fala assim: irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as coisas que Deus escolhe, que não são como as escolhas que o mundo faz. Hoje eu quero falar um pouco sobre, nós ouvimos aqui que Deus escolheu as coisas loucas, que Deus escolheu as coisas fracas, que Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas e as coisas que não são. E nós hoje queremos falar sobre as coisas desprezadas, como nós lemos aqui. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta à igreja de Coríntios, é interessante que essa é a primeira carta de Paulo a Coríntios, e Paulo estava querendo mostrar para essa igreja de Coríntios que existia, era uma igreja grande, era uma igreja forte, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que até mesmo se gloriava de ter todos os dons espirituais, que é algo difícil de se encontrar tudo de uma vez num só lugar. E eles tinham todos os dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo começa escrevendo essa carta para eles, dizendo que eles não deviam se vangloriar nas coisas da terra, e deviam apenas se vangloriar ou se alegrar na presença de Deus. Então o apóstolo começa a dizer para eles: queridos, a mensagem da cruz não é desta forma. Em 1 Coríntios capítulo 18, que é um pouquinho antes do que nós lemos, 18 e 19, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então o apóstolo Paulo estava pleiteando com a igreja de Coríntios sobre a verdadeira sabedoria, a verdadeira vocação dos santos, que não deveria ser colocada em coisas materiais, mas deveria ser colocada no Senhor. Então, queridos, havia uma teologia, vamos dizer assim, misturada nesta igreja. Eles tinham vários dons, era uma igreja fervorosa, era uma igreja forte, grande, mas havia uma teologia misturada. Como a gente diz em teologia, havia fermento misturado nessa massa. Então, porque eles estavam com tantas divisões, com tantos problemas na igreja, que demonstrava que eles estavam numa atitude carnal. Porque igrejas ou teologias, quando as teologias são misturadas, não é a palavra de Deus pura e simples, se for pregado dessa forma, vai gerar crentes carnais, sem discernimento, infantilizados e com uma visão comprometida, né? Uma visão que não é comprometida com a verdade sobre o caráter de Deus. Então, queridos, o apóstolo estava mostrando para eles que não deve ser dessa forma. Que Deus, quando escolhe, diz aqui que o Senhor não escolheu os mais sábios segundo a carne, nem os mais poderosos, nem os de mais nobre nascimento. Mas Deus, quando Ele escolhe,
Ele olha para o nosso coração. E muitas vezes, pessoas que não se sentem dignas, não acham que Deus nem vai sequer ouvir a oração, que talvez Deus não se importe, pessoas que talvez se sintam tão desprezíveis, mas a Bíblia diz que um coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará. Então, queridos, o apóstolo estava tentando dizer para eles que se você se sente desprezível ou desprezado por alguém, não se preocupe, porque o Senhor escolhe os desprezados, os que não são, os que parecem que ficaram loucos, né? Porque, por exemplo, você pregar a cruz para os judeus era um escândalo, porque quem era crucificado na cruz? Era quem era condenado, aos olhos dos judeus era uma maldição. Eles não entendiam que Jesus foi para a cruz, realmente sendo a cruz uma maldição, porque ele quis ir para a cruz para tomar sobre si os nossos pecados, a nossa maldição, o castigo que era para nós, que ele tomou sobre si, para que nós possamos ter vida, e vida abundante em Cristo Jesus. Então, a palavra da cruz, para os judeus era escândalo. Para os gregos, loucura. Os gregos tentavam filosofar tudo. A filosofia, ela diz que se você for pesquisando e analisando e buscando, então você vai chegar a algo superior. Mas a Bíblia diz que algo superior vem de cima e se revela para nós. É assim que nós encontramos Deus, quando nós nos prostramos e dizemos, eu preciso dele. Então ele se revela para as pessoas que têm fome e sede de justiça. É revelação que vem de cima para baixo. Amém? Então Deus escolhe as coisas desprezadas. Hoje eu quero usar, como sempre eu costumo usar, um exemplo do Novo Testamento, de alguém que foi desprezado injustamente, porque a Bíblia fala sobre este homem que o nome dele era Jó. E Jó, o livro de Jó, começa Deus falando sobre quem era a pessoa de Jó. Logo em Jó 1:1, Jó capítulo 1, versículo 1, abre o livro dizendo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então Deus fala sobre esse homem, um testemunho de Deus sobre um ser humano. Deus dizendo, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E nós podemos pensar, como nós sabemos que esse versículo é um testemunho de Deus? Conforme nós vamos lendo a história do livro nos conta que o diabo foi se apresentar diante de Deus, porque o diabo tem que prestar contas, né, diante de Deus, de todas as coisas erradas que ele anda fazendo por aí. E quando o diabo foi se apresentar diante de Deus, Deus pergunta para o diabo, você viu lá na terra o meu servo Jó? E Deus fala para ele, para o inimigo, é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O próprio Senhor falou de Jó, deu testemunho sobre ele. E o diabo disse para Deus, mas também, ele tem tudo. Você o cobriu de honras, de riquezas, de glória, de filhos, uma esposa bonita, tem terras, tem jumentos, tem tudo, tem saúde. É claro que ele vai te servir com toda a força. E Deus aceitou o desafio e disse, você pode tocar, só não tira a vida dele, pode tocar em tudo que ele tem. E você vai ver quem é Jó. É interessante essa situação, né, de Deus permitir Jó ser tocado dessa forma, sendo que o próprio Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas Deus é aquele que vê as coisas lá na frente. Deus, quando olhou para dentro de Jó, ele viu ali um homem que seria capaz de passar por essa prova, capaz de ser provado por Deus, e lá no final da prova, sair
aprovado. Nem todo mundo passa por isso. Nem todo mundo tem essa força. Muitos amaldiçoariam a Deus já no primeiro problema. Já na primeira situação. Quando Jó perde as finanças. Talvez muitos iam dizer, se Deus é verdadeiro, se Deus existe, e se eu sirvo a Deus retamente, justamente, como que as minhas finanças todas se perderam? Todas se perderam. O gado, os jumentos, tudo que Jó tinha se perdeu. Mas foi mais além. Ele perdeu também os filhos. Perdeu também a saúde. E a Bíblia diz que ele sentava no chão, cheio de chagas, se coçando com cacos de telha. E então a mulher de Jó, chegou para ele e disse, por que você não amaldiçoa logo esse teu Deus? E morre. Muitas pessoas criticam a mulher de Jó. Dizem que ela era uma mulher fútil, uma mulher fraca. Mas eu te pergunto, se coloque no lugar dela. Não pelas finanças, não pela casa, não pelos jumentos, não pelas ovelhas que ela perdeu e os servos, não porque ela ia deixar de ser, naquela época, como que uma rainha, mas por causa dos filhos. O coração de uma mãe, perder 10 filhos. Então, nós não podemos julgar o sofrimento dessa mulher, a loucura em que ela pode ter chegado, literalmente, ao ponto dela dizer isso. Por que você não amaldiçoa logo esse teu Deus e morre? Devido a tamanha angústia que ela estava sentindo. E Jó diz para ela, você está falando como uma louca. E ela estava falando como uma louca mesmo. E Jó disse para ela, se Deus deu tudo, ele não tem o direito de tirar. Interessante que, no começo, Jó demonstra uma integridade, uma força, né, uma resiliência ali. Ele demonstra que ele realmente estava disposto a não amaldiçoar a Deus, a não virar as costas para Deus. Mas então chegaram 3 amigos para consolar Jó. 3 grandes amigos que vieram e quando viram Jó sentado no chão daquela forma, eles começaram a chorar, a sentir as dores de Jó. E eles começaram a pensar, o que será que aconteceu com o nosso amigo? E a Bíblia diz que eles ficaram em silêncio por um bom tempo, e essa foi a melhor parte da visita. O problema foi quando eles começaram a falar. Porque os 3 amigos tinham esse problema da igreja de Coríntios. Eles tinham uma teologia misturada, uma teologia com falta de informações corretas a respeito de Deus. Na teologia dos amigos de Jó, eles pensavam o seguinte, se você fizer o bem, você só vai receber o bem. Se você sempre for bom nessa terra, você nunca vai passar problemas. Nunca vai ter lutas, nunca vai ter enfermidades, nunca vai ter dificuldades, nunca vai perder um filho, nunca vai acontecer nada de mal, se você for bom. Mas essa teologia não é a teologia, não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina em todas as escrituras que nós passamos por aflições nessa terra. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus nos deu uma boa informação. Tem de bom ânimo. Fica animado. Por quê? Como que eu vou ficar animado? Com tribulações, como que eu vou ficar animado? Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós podemos confiar no que Jesus fez por nós, para que nós possamos alcançar vitória, não na nossa força, não no que nós somos, não no que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez na cruz, naquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz e nos deu o direito de vitória. Amém? Então, lutas são garantidas, mas as vitórias são para aqueles que perseverarem. Quem perseverar
até o fim. A Bíblia fala muito sobre perseverança no meio da luta. Aqueles que perseverarem. E Ló perseverou. Mas foi difícil ouvir esses 3 amigos. Eles falavam discursos longos, tentando convencer a Jó de que Jó havia feito um pecado escondido. Um pecado que Jó não queria confessar. Então eles começaram a falar sobre que tudo isso que estava acontecendo com Jó, que era porque ele estava escondendo alguma coisa. Não é possível que isso ia acontecer com ele, simplesmente porque aconteceu, e essa luta toda. E começou aquela luta terrível. Eles falando, e Jó falando com eles: não, gente, não é nada disso. Eu não fiz, eu sempre cuidei dos órfãos. Ninguém bateu na minha porta que precisou que eu não ajudei. Todos os que vinham na minha casa, na minha fazenda, eu ajudava. E não tem nada a ver. E Jó começa a discutir com eles. E por fim, Jó começa a se sentir tão desprezado. Porque perder tudo, perder os filhos, ouvir isso de sua esposa, que estava parecendo que estava louca, e seus 3 melhores amigos condenando, julgando e condenando. Jó se sente tão desprezado que ele começa então a pedir a morte. Na verdade, ele chega a dizer, Jó 17, versículo 2, que ele não devia nem ter nascido. Job 17, verse 2. Jó 17, versículo 2, ele diz: para que eu nasci? Não devia nem ter nascido. Ele diz que estou de fato cercado de zombadores. Os zombadores são os seus amigos. Estou cercado de zombadores. E os meus olhos são obrigados a contemplar esta provocação. Jó 10, 18, 10, 18, ele fala sobre o seu sentimento, seu desejo de nunca ter nascido, ou o seu desejo até mesmo de morrer. Porque, pois, o Senhor me tirou da madre. Quem dera eu tivesse morrido sem que nunca nenhum olho me tivesse visto. Eu não sei o tamanho da sua luta. Mas que quando a luta é muito grande, quando as coisas são muito complicadas, passa lá no fundo da nossa mente: para que eu nasci? Ou pior, né? No 1919 ele fala: se pudesse mesmo, eu morria. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram e até os que eu amava se tornaram contra mim. Ele, então, desejou que fosse escrito até um livro sobre a história dele. Ele pensa assim: o bom mesmo é que eu morresse. 1923, ele fala: quem me dera fosse escrito as minhas palavras, quem me desse se fosse gravado num livro. Eu queria morrer e deixar escrito isso aí, uma história para eu poder escrever, sei lá, no futuro alguém entender o que eu passei. Tamanha era a angústia que Jó estava sentindo. Então, queridos, mas a Bíblia diz que Jó não murmurou contra Deus. Mas ele ficou tentando se justificar. No versículo, no 1925, 19:25, ele fala: mas eu sei que o meu Redentor vive, ou o meu defensor. No final, ele vai fazer justiça. No final, ele se levantará. Sabe o que significa esse versículo? Jó já estava se vendo morto e vendo Deus fazer justiça depois que ele já tivesse partido. Porque se você for lendo os capítulos, você vai ver que ele diz: a minha força está acabando. Eu estou sentado no chão me raspando com caco. Eu não aguento mais. Tomara que se escreva um livro. Mas eu sei que no final, o meu Redentor vai se levantar sobre a terra, vai me defender. Nem mesmo que seja depois de morto. Nós temos visto, durante essa semana, corações quebrados, corações angustiados por causa da morte de George Floyd.
né, que foi morto dessa maneira, na frente das pessoas, na frente das câmeras, de uma forma que a gente não pode nem dizer, nem sequer morreu como uma pessoa, foi morto como uma coisa. Independentemente de se ele tinha ou não razão, se fez ou não alguma coisa errada para ser preso daquela forma, que eu creio que não é justificado uma coisa dessa acontecer. E hoje em dia as pessoas são consideradas coisas. E coisas são consideradas de extremo valor. O mundo está virado. Mas para a família de George Floyd, o que eu posso dizer é que as coisas desprezadas são vistas por Deus. E com certeza o Senhor se levantará para fazer justiça por esta causa. Sei ouvir dizer que o irmão dele estava pedindo ao povo que não fizesse violência, orando e pedindo a Deus justiça, mas não com violência. Porque a causa é justa, mas não deve ser feita com violência. Então, queridos, da mesma forma Jó dizia, o meu defensor, nem que eu esteja morto, ele não vai deixar isso passar. Ele não vai deixar isso ficar assim. Deus não deixa passar nada. Um dia, ele se levanta sobre a terra para fazer justiça aos desprezados, aos injustiçados, aos que são considerados loucos, aos que são considerados nada. Um dia, Deus se levanta para fazer justiça nessa terra. Amém? Mas Jó, apesar de não ter se voltado contra Deus, não amaldiçoou Deus, não murmurou contra Deus, mas ele ficou meio que lutando para se justificar com seus amigos. Nessa luta dele de se justificar com seus amigos, ele até começa a se justificar com Deus e dizer, Senhor, pelo menos me fala, o que eu fiz? Talvez eu tenha feito alguma coisa que eu nem sei. E Jó diz para Deus, se o Senhor julgar, é claro que o Senhor está certo, mas fala comigo, fala comigo, fala comigo, me ajuda, me mata, faz alguma coisa, Senhor. E Deus fica calado, porque professor não conversa com aluno no dia de prova. Quando a gente está na faculdade, quando a gente está no jardim, quando a gente está na quinta série, o dia mais difícil de você se relacionar com seu professor é no dia de prova. Porque eu não sei o que acontece, eles ficam tão severos. Eles ficam tão diferentes. Aqui a gente diz, ficam mean. Porque o professor não quer conversa. Quando nós estávamos fazendo algumas matérias ali, na faculdade, tinha um professor que ele dizia assim, quando a gente entrava na sala de aula, pega tudo que você tem, suas bolsas, seus celulares, e coloca aqui na frente, igual que a gente fosse um criminoso. Coloca tudo aqui na parede da frente. Então, você já vinha colocando aquilo. E ele dizia, se um celular tocar nessa parede, todos vão tirar 0. Aí os alunos corriam e começavam a apagar o celular e desligar, porque um tocasse, todos iam tirar 0. E eu ficava apavorada. Ficava pensando, gente, quanta autoridade, ou quanto excesso de autoridade. Porque no dia de prova, o professor fica totalmente diferente. E Deus não conversou com Jó. 42 capítulos nesse livro. Por 37 capítulos, Deus não conversou com Jó. Jó chorou, pediu, clamou. Não diz quantos meses, ou se passou de anos. Não diz. Mas não foi pouco tempo, não. Alguns estudiosos dizem 9 meses, mas eu não sei. O negócio foi longo. Porque a luta de um dia a gente supera mais fácil. Mas quando a luta é demorada, e quando a esperança que nós temos está retardada, ou seja, está demorando demais, a Bíblia diz que adoece o coração.
A esperança que demora demais adoece o coração. Estávamos comentando sobre isso hoje. Porque você espera e nada, espera e nada, espera e nada. E aí ele diz, aguarde mais um pouco. Quando você vai orar, a única coisa que Deus responde quando você está em luta é, aguarde mais um pouco. E você pode dizer para Deus, mas Senhor, você pensa que eu sou o quê? Eu sou um ser humano. A nossa vida é como um sopro. Tudo isso Jó dizer para Deus. Isso vai passar, eu vou morrer e não vou ver. Até que por fim ele diz, também se eu morrer, Deus faz justiça depois. Eu estando com Deus, está bom. Então, queridos, no capítulo 38, de 1 a 4, Deus então começa a responder. Depois disso, o Senhor veio num redemoinho e começa a responder. Na verdade, Deus responde perguntando. Ai, como isso é difícil. Você pensando que já ia receber uma resposta, ele começa perguntando. Quem é este, falando sobre o Jó, que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, chamou Jó de... Apesar de... Deus não mudou a opinião dele sobre Jó. Jó era um homem, como nós lemos aqui no começo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus não mudou a sua opinião sobre Jó. Não mudou. Mas isso não significa que Jó era perfeito. E que Jó estava sendo sábio com essas palavras de autodefesa. Então, novamente no versículo Jó 38, 1-4. Aí, depois disso, o Senhor veio do meio do redemoinho e respondeu a Jó. O número 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ou seja, não tem conhecimento. Cinge, pois, os lombos. Ou seja, se fortalece aí, que eu agora vou falar com você. Eu vou te perguntar, Jó. Você me responde. Versículo 4, Deus pergunta para ele. Aonde que você estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra, não me lembro de ter visto você lá. Diz-me, fala para mim, Jó, onde você estava. E por 2 capítulos inteiros, o 33, o 38, 39, 40 e 41, 4 capítulos, Deus só faz pergunta para Jó. Onde você estava? Quando eu coloquei os limites para o mar? Aonde você estava quando eu coloquei a água na chuva, as nuvens lá em cima? E Deus começa a perguntar coisas. E Jó não tinha resposta. 4 capítulos de... Como que diz quando a pessoa fica reprovado e tem que fazer de novo? Antigamente falava, fiquei na admissão. Recuperação. Jó ficou na recuperação. Com o professor. O professor começou a perguntar para ele tudo. E ele, não estava lá, não sei, não tem explicação. Então, a Bíblia diz que o Jó fez a coisa mais maravilhosa que ele podia ter feito. Que qualquer pessoa que quiser vitória tem que aprender a fazer o que Jó fez. Jó 42, versículo 2. Jó, então, faz o seguinte. Declarou para Deus, Deus, o que eu sei é que o Senhor pode tudo. Ou seja, a teologia de Jó foi aperfeiçoada. Agora, no final da história, ele entendeu soberania de Deus. A teologia de Jó não tinha soberania, não tinha ensino sobre soberania, nem a de Jó, nem dos seus amigos. Mas Jó reconhece, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí Jó vai dizendo que entendeu que Deus tem razão, entendeu que Deus sabe de todas as coisas. Versículo 6. Por isso, eu me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó está dizendo para Deus, eu falei sem entendimento. Eu falei do que eu não sabia mesmo. Eu fiquei falando coisas que nem sabia o que era.
mas eu me arrependo no pó. Então, quando Jó fez essa oração diante de Deus, Deus foi lá nos amigos de Jó. E Deus prepara a última e mais dolorosa prova. Quando você pensa que tudo está bom, ainda tem a última provinha. Chama prova final. Todas as outras provas eram de meio termo. Essa é a prova final. Deus foi lá nos amigos de Jó e falou para eles: vocês três aí, estou zangado com vocês. Estou aborrecido porque vocês não falaram sobre mim coisas corretas como Jó falou. Deus fala bem de Jó de novo. Jó sofreu, Jó lutou, ele estava com algumas dificuldades de justificação, mas ele ainda falou sobre mim o que é correto. Vocês não. Vai lá, pede perdão para o meu amigo Jó, e ele vai orar por vocês. Quando ele orar por vocês, aí eu não vou tratar vocês segundo a loucura que vocês cometeram, de ficar atacando um homem que está caindo, que está doente, que está angustiado. Esses 3 homens vieram. Imagina, agora é a prova de Jó. Eles apareceram diante do Jó com os cordeirinhos, e vieram, a gente também teve resposta de Deus. É mesmo? Vocês também? Também. Deus falou que a gente estava errado, que você estava certo. Really? E Deus mandou a gente vir aqui te pedir perdão e ainda pedir que é para você orar por nós, que se você não orar por nós, Deus vai tratar a gente segundo a nossa loucura. Mas se você nos perdoar e você orar por nós, nós vamos ser abençoados. E Deus nem vai tratar com a gente segundo a nossa loucura. Aí Jó podia ter pensado: estou com tudo nas mãos. Agora é hora de eu me vingar desses 3 amigos que se tornaram inimigos. Mas esta prova, mais uma vez, Jó, porque Jó era, diga comigo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó falou, orou por eles e perdoou. E a Bíblia diz que quando eles estavam sacrificando, e Jó estava orando por eles e perdoando, o Senhor virou a sorte de Jó. Ah, que coisa linda! Quando ele estava orando por seus amigos, que tinham se tornado inimigos, que Jó chamou de zombadores, Jó perdoou. E no perdão, Jó foi totalmente aprovado diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus virou a sorte de Jó. E aí, os amigos, os irmãos que tinham abandonado, a família tinha abandonado. Eu não sei o que acontece quando a pessoa passa a luta, que o povo quer ficar longe, é igual que tivesse com Covid. Foge que ele está com problema, ele vai pegar em mim. Não, queridos. Eles começaram a voltar, os familiares disseram, ah, gente, coitado de Jó, tudo que ele passou. E a Bíblia diz que eles começaram a trazer ouro, prata, e começaram a dar presentes para Jó. E a Bíblia diz que Jó teve tudo em dobro. E quantos camelos ele tinha perdido, quantos jumentos, quantas ovelhas, conta tudo de volta. E também diz que Deus deu a Jó 10 filhos, novamente. E Jó viveu até ver a 4ª geração da sua família. Então, queridos, lembre-se comigo. Versículo 42, 12, 42, diz assim: o estado final da vida de Jó foi melhor que o primeiro. Eu só tenho uma notícia para te dar. O estado final vai ser melhor do que o primeiro. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Aguenta firme. Passa. Mas eu não estou entendendo. Confia. Mas eu não estou vendo. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Se você tem que ir, saiba que Ele irá na sua frente. Se você vai ficar, saiba que Ele fica com você. Saiba que o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas
seguro estará. Ele é aquele que guarda aqui, é aquele que guarda no Brasil, é aquele que guarda na Europa, é aquele que está em todos os lugares. Jó foi desprezado, mas ele aprendeu a enxergar a vida com novos olhos e reconhecer a soberania de Deus. Deus restaurou tudo para ele. E se sabia que um dos desejos de Jó, que ele falou no meio da sua angústia, se cumpriu? É claro que se cumpriu. Um livro foi escrito sobre a história dele. Mas não foi um livro qualquer. Não foi um livro que foi colocado numa biblioteca e depois queimado com a história. Foi um livro tão inspirado por Deus, de uma história tão fantasticamente abençoada por Deus, que foi colocado na Escritura. E está aqui para sempre, para nos ensinar que Deus é soberano, mas que Ele tem por nós um amor incondicional. Saiba, queridos, Deus escolhe as coisas desprezadas. Nós vamos estar chamando o pastor Nélis para estar orando por nós. Saiba que a Bíblia fala que aonde você foi humilhado, você terá honra dobrada. Aonde você foi humilhado, você terá honra dobrada. Amém? Confie no Senhor, confie nele, porque Ele é Deus que no final vai se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive. No final Ele vai se levantar para nos trazer vitória. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenho certeza que essa palavra vai ficar guardada em nossos corações. Sabemos que nenhuma luta é para sempre. O Senhor tem sempre melhor para nós. Basta nós crermos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que podemos pensar ou imaginar. A história de Jó, como ouvimos hoje, não é somente uma história, é um ensino para nós. É algo que Deus quer transmitir para nós, para que nossa fé possa continuar crescendo nele. Então, mesmo diante das lutas, diga: eu creio em Deus. Eu vou continuar crendo em Deus. Nós temos visto várias famílias, várias pessoas pedindo oração, várias famílias sendo atingidas, né, por esse problema, por essa peste que tem afrontado, né, o mundo inteiro. E nosso coração também fica apertado com as notícias que recebemos, mas a nossa palavra para as pessoas é sempre uma palavra: continue crendo, mesmo na luta, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Então continue crendo, declarando em seu coração, em sua mente, que o nosso Deus é um bom Deus e Ele tem cuidado de nós. Saiba disso. Não questione, porque muitas questões às vezes levantam dúvida. Já observaram que muitas questões não trazem resposta? Muitas questões levantam dúvidas e deixam dúvidas no ar. E a dúvida acaba criando rumor, e os rumores acabam criando mais problemas, mais dissensões. Continue crendo no Senhor. Nós não tivemos hoje a oportunidade de ofertar, né? Então você que está em sua casa, você tem a oportunidade de fazer a sua oferta através do Zelle, como está sendo mostrado na tela. Você pode fazer a sua oferta, como é de costume nosso, em todos os cultos. Nós sempre ofertamos e oferecemos ao Senhor. Não damos nada demais, simplesmente ofertamos aquilo que primeiro temos recebido dele. Como diz a palavra, que poderíamos dar ao Senhor se antes não tivéssemos recebido das mãos dele. Então, quando ofertamos algo ao Senhor, quando entregamos nossos dízimos ao Senhor, é porque nós temos sido abençoados por ele. E assim nós simplesmente, num ato de fé, num ato de obediência, nós retribuímos ao Senhor em obediência, em amor, por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Nessa oração, nós iremos agradecer a Deus pelos livramentos que ele tem nos dado. As nossas famílias aqui na igreja, nossos familiares no Brasil. Nós louvamos a Deus, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Queremos mandar um abraço a todos os amigos e irmãos que estão nos assistindo lá no Brasil e estão sempre colocando uma palavra de ânimo, uma palavra. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continue crendo, declarando:
o poder de Deus sobre cada situação, sobre cada questão. Declare o nome de Jesus, sobre seja qual for o problema, declare sempre o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Pai, queremos te louvar, te agradecer nesse instante, ó Pai, em que os seus filhos têm essa possibilidade, Senhor, de fazer as suas ofertas, os seus dízimos. Nós te agradecemos por isso e abençoamos, ó Pai, a tua igreja com a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Domingo que vem vamos estar aqui novamente louvando ao Senhor, dessa vez junto com alguns irmãos que estão já podendo frequentar aqui a igreja, e você também que está online, quiser continuar nos assistindo, é uma alegria para nós estarmos transmitindo sempre para você a mensagem de Deus, os cânticos que aqui ministramos. E se você puder nos ajudar, share esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, vá no YouTube também, na página da Agape Church, lá está o culto colocado também, as mensagens são colocadas sempre no YouTube, você pode subscrever também lá no YouTube, e assim vamos estar dando continuidade àquilo que Deus tem colocado em nossos corações, e assim podemos continuar fazendo a obra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e continue nos livrando de todo mal. Como é de costume nosso, nós gostamos de encerrar as nossas reuniões sempre abençoando a igreja com aquela bênção do Trino Deus, com a bênção do Deus que é presente em toda situação, porque Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Que essa palavra possa ficar firme no teu coração. O Senhor é contigo. E com isso dizemos que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.